Bom, boa noite para quem chegou agora, para quem eu ainda não vi, tá? Tivemos a nossa avaliação, já coloquei a correção para vocês. Embaixo da embaixo do link para download da prova, da avaliação que nós fizemos, eu coloquei um outro link da correção, tá? Que é a prova que eu baixei de vocês no sistema, apliquei as correções lá. E aí, assim, galera, eu não coloquei nenhuma observação nas correções. A única coisa que eu fiz foi, tipo assim, o que tá verde tá certo, o que tá vermelho tá errado, o que tá amarelo tá parcialmente certo, dependendo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser saber por que que tá errado, por que que, enfim, a gente tenta conversar no horário à parte, ou então depois que a gente terminar a correção aqui, a gente pode trocar uma ideia, tá? Mas enfim, a nota tá lá, a nota já tá na própria correção da avaliação da atividade. Um toque que eu queria dar para vocês é, por gentileza, estarem mais atentos com relação a prazo, tá? As nossas avaliações terão dia marcado com antecedência, eu já passei as datas para vocês. Serão sempre 10 questões, tá? E, por favor, vamos estar atento ao prazo, beleza? Tá sempre atento ao prazo. Vamos falar das correções, vamos passar aqui a correção rapidão, e aí depois a gente começa, nós começamos a nossa aula. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu ia só precisar conversar depois, 2 minutinhos depois da aula, rapidinho, com o Gabriel. Tranquilo, Gabriel? Rapidinho depois da aula, por favor. Aí também aquela coisa, quem já for chegando vai deixando aqui o presente na caixinha aqui, por favor. Vamos lá. Primeira questão. Sobre planos e eixos anatômicos, identifique cada alternativa nas seguintes frases, tá? Então vamos lá olhar a primeira frase. Linha imaginária do qual ocorrem rotações no plano frontal. Ocorrem rotações no plano frontal. Eixo sagital. Divide o corpo verticalmente em metades direita e esquerda. Plano sagital. Linha imaginária da qual ocorrem rotações no plano transverso, eixo longitudinal, tá? Que é o eixo que passa através do meu corpo e ocorre movimento no plano transverso. Divide o corpo verticalmente em metades anterior e metade posterior, e aí eu estou falando do meu plano frontal ou plano coronal. Linha do qual ocorrem rotações no plano sagital, e aí eu estou falando do meu eixo frontal. E, para finalizar, divide o corpo em metade superior e inferior, eixo transverso. Beleza? Plano transverso, perdão. Divide o corpo em superior e inferior, plano transverso. Aqui dava pra gente ir por eliminação, né? Galera, deixa eu ver se eu tenho observaçõezinhas com vocês aqui. Tem observaçõezinhas aqui, ó. Quando vocês forem... ano passado nós não tivemos avaliação. Teríamos avaliação no primeiro semestre, mas aí veio a pandemia, a gente mexeu na dinâmica da disciplina. Tanto manhã como noite, a gente só estava dando aula, dando nota pela atividade semanal. Quando vocês forem responder questões alternativas, aqui nessa primeira não, dava para eu preencher, beleza. Mas alternativas, coloquem, ao invés de grifar a resposta, por favor, se der para vocês só trocarem a cor da letra, a cor da frase, facilita um pouco para mim, porque quando eu vou fazer correção, fica mais fácil se eu grifar de verde o que está certo, vermelho o que está errado. Fica mais fácil para eu grifar.
Então, se vocês só trocarem a cor da letra, colocar aqui um vermelho, ou então colocar em negrito, pode deixar preto mesmo. Como eu só uso negrito no número da questão, a resposta que eu ver que está em negrito, eu já sei que é aquela resposta, então... Porque eu não sabia disso, eu só vi isso corrigindo a prova de vocês e das outras turmas na semana passada, então me toquei disso agora, é um toque, que aí facilita a minha correção. E também, mais fácil para vocês também. Vamos lá. 2. Os principais movimentos no plano sagital. Deixa eu ver se a camisa não tem nenhuma mancha nem nada. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Eu fui fazendo movimento, aparecem umas pizzas muito loucas. Ah, camisa preta não... Ah, tá aparecendo um pouquinho. Ah, dane-se. Vamos lá. Flexão, extensão e hiperextensão. Tá? Só para eu ver aqui, deixa eu tirar minha cara feia. Flexão, extensão e hiperextensão. Tá? No outro plano, os movimentos serão de abdução e adução. Abdução e adução. Então, na 2 era flexão, extensão e hiperextensão. Na 3, abdução e adução. 4, galera. Movimentos realizados pelo membro superior, mais especificamente a articulação do ombro, e membro inferior, mais especificamente a articulação do quadril, fletidos no plano transverso. Tá? Então, quais são os movimentos realizados no plano transverso quando essas articulações estão fletidas? Aqui acho que eu poderia colocar 90 graus, né? Que aí faz uma flexão de 90 graus, movimenta no plano transverso. Aqui, galera, eu vi muita gente colocando rotação interna e externa. E, na verdade, quando eu falo do plano transverso, e eu falo de flexão de membro superior e inferior, eu estou falando da adução e da abdução horizontal, tá? A mesma abdução e adução que eu faço com o membro em extensão, em 0 graus, se eu fizer a minha flexão, eu só virei o meu eixo, tá? Mas o movimento que eu vou fazer é o mesmo. Então é a adução e a abdução horizontal, que foi um ponto que eu chamo a atenção, que eu vi que bastante gente errou nessa parte. Movimento de circundução combina os movimentos de... Aí estava mais tranquilo. Flexão, extensão, adução e abdução. Esses 4 movimentos. Alternativa correta. Aqui eu coloquei essa só para dar o exemplo aqui, mas na meia dúzia. Assinale a alternativa correta. Inércia é resistência a uma ação ou uma mudança. E aí, no caso, eu coloquei a aceleração, que corresponde à nossa variação de velocidade. Beleza. Pressão é uma ação aplicada sobre um corpo que causa aceleração sobre uma massa, gerando movimento. Não. A ação aplicada sobre um corpo que gera movimento é força. Pressão é a aplicação da força sobre uma determinada área. Está relacionada à força, mas não é força. Então a B está errada. Peso é a quantidade de matéria que compõe um corpo. Tá certo em parte. O peso depende da quantidade da matéria que compõe um corpo, mas é essa matéria em relação à força gravitacional. Tá? Em relação à força gravitacional. Massa, quantidade de força gravitacional exercida sobre um corpo. Não, peso. A gente troca com a questão anterior. Tá? A força gravitacional exercida sobre a massa de um corpo corresponde ao peso, não à massa. A massa é a quantidade de matéria que compõe esse corpo. Força é a força distribuída sobre uma área determinada. Pressão. Para ter pressão, preciso da força, mas não é essa a definição de força. Força é uma ação que gera aceleração no corpo, resultando em movimento. Tá? Então, a nossa resposta era a resposta A. Alternativa correta de novo. Essa aqui já estava um pouco mais chata, mas também vai por eliminação. Torque é a quantidade de espaço ocupado tridimensionalmente por um corpo.
O espaço ocupado tridimensionalmente por um corpo é um volume. Densidade é a massa por unidade em um volume. Tá? Eu posso ter corpos com o mesmo volume, mas quantidades diferentes de massa dentro desse volume. Corpos com o mesmo volume, por exemplo, com peso diferente. Então, é a B. Alternativa C, volume é o efeito da rotação de uma força, a gente troca com o torque. D, centro de gravidade é o produto da força e o tempo da atuação da força. Esse é o impulso. Impulso é o ponto ao redor do qual o peso corporal está igualmente equilibrado. Não. A D troca com a E. Impulso é o produto da força e o tempo da atuação dessa força. E centro de gravidade é o ponto do qual o peso corporal mantém o equilíbrio igual, o equilíbrio simétrico. O que é carregamento? Aí aqui vocês poderiam colocar tanto a definição quanto explicar os diferentes tipos de carregamento. Não exigia na resposta, mas tudo bem. Mas quem só colocou a definição tá certo, quem alongou mais a resposta também, melhor ainda. O que é carregamento? A aplicação de uma carga ou aplicação de uma força sobre uma determinada estrutura. Né? Aí eu posso falar dos diferentes tipos de carregamento, que são quantidades e quantidades de forças aplicadas sobre uma estrutura, mas, de um modo geral, carregamento é a aplicação de uma carga ou de uma força sobre uma estrutura. Alternativa incorreta. Agora a alternativa errada. Compressão é a força de pressão ou esmagamento direcionada longitudinalmente através de um corpo. Beleza, na compressão eu faço uma força longitudinal de modo a aproximar as duas extremidades. Tensão é a força de tração ou distensão longitudinal sobre um corpo, quando eu tento afastar as duas extremidades desse corpo. Legal também. Cisalhamento é uma força em paralelo ou tangente a uma superfície. E aí eu dou o exemplo da nossa articulação. Aplicação da força tangente sobre um corpo ou sobre uma superfície. Torção é o giro que produz carga ao redor do seu eixo longitudinal. Então eu pego um corpo em torno do eixo longitudinal, aplico uma força rotatória nesse corpo de modo a girar diferentes partes desse corpo ao mesmo tempo, e gera torção. Torção é um carregamento assimétrico que produz tensão de um lado do eixo longitudinal do corpo e compressão do outro lado. Esse é o arqueamento, essa é a definição de arqueamento. Então, na 9, resposta errada, que era o que a gente estava querendo saber, é a E. 10. O que é deformação? Também teve gente que explicou bem a questão e teve gente que foi mais sintético. Deformação é a mudança na forma de um corpo após um carregamento. Então, depois que eu aplico uma carga ou uma força sobre um corpo, esse corpo responde mudando a sua forma. Essa mudança de forma corresponde à deformação. Bom, galera, no geral, então, todo mundo foi bem. Um ou outro teve uma nota... tirou, acho que abaixo de 7, se eu não me engano, mas no geral boa parte da galera foi bem. E, enfim, quem tirou nota igual a 7, beleza, abaixo de 7 a gente tem a P2 para poder recuperar, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação à correção, depois dá um toque e a gente tenta ver a sua parte. Bom, cinética linear do movimento, nós estávamos falando... do comportamento de diferentes corpos quando eles estão em contato. Esse foi o tema da nossa aula semana retrasada. E nós começamos esse tema falando principalmente da definição do atrito. Tá? O que vem a ser o atrito? Força que atua sobre uma área de contato entre duas superfícies
no sentido oposto ao do movimento ou da tendência de movimento. Então, para que haja atrito, eu preciso necessariamente ter deixa eu só colocar aqui o chat de vocês aqui do lado, para eu poder ver se alguém for falar alguma coisa. Aqui, aí, se alguém deixar alguma coisa no chat eu consigo ler. Opa. Volta, aí. Então, para que eu tenha atrito, galera, eu preciso necessariamente ter duas superfícies em contato e eu preciso que haja movimento entre essas duas superfícies. Tá? Elas precisam estar em contato e eu preciso que haja movimento entre elas, para que eu possa ter atrito. Então, pode ser que eu tenha as duas superfícies se movimentando ao mesmo tempo, ou pode ser que eu tenha só uma superfície se movimentando, deslizando sobre a outra. Só isso. Qualquer movimento do contato entre essas duas superfícies, eu vou ter uma aplicação de uma força no sentido oposto ao meu movimento. Então, se eu estou deslizando a minha mão na direção vertical, no sentido superior, direção vertical, sentido superior. Se eu deslizo no sentido superior, o atrito vai ser uma força contrária ao movimento da minha mão, na mesma direção, ou seja, também na vertical, só que no sentido oposto. Se eu estou deslizando a minha mão superiormente, o meu atrito ele vai acontecer inferiormente. Se eu deslizo a minha mão inferiormente, o meu atrito vai acontecer superiormente, tá? E o que é o meu atrito? Quando eu tenho duas superfícies em contato, uma com a outra, esse contato de duas superfícies gera resistência ao movimento. Esse contato de duas superfícies dificulta a realização do meu movimento, por si só. Tá? E é essa dificuldade que eu tenho em realizar o meu movimento que caracteriza o meu atrito. Ano passado nós falamos de resistência dentro dos vasos sanguíneos. Quando nós falamos de sistema cardiovascular, nós falamos de hemodinâmica e falamos de resistência dentro dos vasos sanguíneos, tá? O que vem a ser essa resistência dentro dos vasos sanguíneos? A resistência ela é dada pelo contato do sangue com a parede do vaso, e quando o sangue flui pelo meu vaso, as lâminas que estão mais próximas da parede, elas têm mais atrito, ou seja, o contato entre elas dificulta o movimento do fluxo sanguíneo, enquanto que as lâminas que estão mais longe da parede do vaso, estão mais na luz, na parte central do meu vaso, essas lâminas têm menos atrito com a parede do vaso e conseguem fluir melhor, conseguem fluir de maneira mais fácil dentro do meu vaso. Tá? Então, quando eu falo da resistência vascular, eu estou falando da resistência que o vaso gera durante o fluxo sanguíneo dentro dele. Porque, claro, o sangue está dentro do vaso, ele vai entrar em contato com a parede do vaso e as lâminas, as camadas do sangue mais próximas da parede do vaso, são as camadas que vão fluir com mais dificuldade e as camadas que estão mais longe vão fluir com mais facilidade. Por quê? Mais perto do vaso o atrito é maior, mais longe da parede do vaso o atrito é menor. Tá? Então, em se tratando de movimento mecânico, o conceito é o mesmo. Se eu pego... Parecendo um rabo de cavalo. Se eu pego um corpo e esse corpo vai deslizar sobre outro corpo, no contato de uma superfície com o corpo, aqui ó, eu tenho atrito.
a superfície inferior, ela gera resistência ao movimento do meu corpo, do meu sistema. Então, se eu me movimento aqui da minha esquerda para a minha direita, se eu movimento esse corpo da esquerda para a direita, a superfície vai gerar uma força contrária, tentando impedir esse movimento no sentido contrário, da direita para a esquerda, tá? Quando eu vou andar no meu dia a dia também é a mesma coisa. Se eu estou andando para frente, o chão gera uma força de resistência para trás. Na hora que eu toco o meu pé no solo, para o meu pé se movimentar no solo, tem atrito com o solo. O meu pé se movimenta para frente e o solo gera uma força contrária para trás. Então, todo movimento, ele é resistido. Na física clássica, quando nós vamos ler sobre o tema, quando vai falar do conceito inicial, eles falam para desprezar a pressão do ar, para desprezar a resistência da superfície, desprezar tudo só para a gente poder entender como acontece o movimento. Mas o atrito, ele não se dá... A gente usa muito o exemplo do solo, mas ele não se dá só com o solo. O principal atrito que eu tenho no meu movimento é do solo, tá? Só que se eu estou andando aqui no planeta Terra, eu tenho pressão atmosférica, eu tenho a presença das moléculas de ar. Então, eu tenho outras matérias que estão em contato com o meu corpo, que quando o meu corpo se movimenta, essa matéria, ela está em contato com o meu corpo e ela gera resistência ao meu movimento, ela produz um movimento no sentido contrário. É por isso que quando eu vou tentar andar numa ventania, eu ando com mais dificuldade. Eu tenho uma maior superfície do meu corpo em contato com mais moléculas de ar, e essas moléculas de ar, elas tentam impedir a passagem no meu corpo, tentam impedir que eu ande para frente, que eu ande anteriormente. Tá? Elas vão fazer uma força no sentido contrário, no sentido posterior. Além disso, eu também tenho um solo. Se eu estou num chão lisinho, que eu acabei de ilustrar ali, o porcelanato está novinho, o meu chinelo, ou o meu tênis, ou o meu pé mesmo, ele não tem tanto contato com aquela superfície, a resistência do solo é menor, o atrito do solo é menor, eu consigo me movimentar mais fácil. Se eu estou andando numa obra que tem muita pedra, muito cascalho, pedregulho no chão, o contato do meu pé com essas pedras é maior. Então o atrito do solo vai ser maior consequentemente. Tá? Então, quanto maior for o contato entre duas superfícies, maior é a quantidade de atrito gerada durante o movimento. Quanto menor é o contato entre duas superfícies, menor é o atrito gerado durante o movimento. E partindo daí, eu tenho dois tipos de atrito. Eu tenho o atrito estático máximo e o atrito cinético. Tá? Aqui eu tenho a definição geral do atrito e a unidade de medida dele vai ser em Newton, porque como o atrito é uma força contrária ao movimento, toda força eu meço por Newton. Vamos lá. Atrito estático máximo. Potencial máximo de atrito que pode ser produzido entre duas superfícies. Então, o atrito estático máximo é o atrito que acontece antes de eu realizar meu movimento, quando eu estou com o meu pé parado no chão. Com o meu pé parado no chão, eu tenho a ação do atrito estático máximo. Tá? Quanto maior é o contato do meu pé
com o chão, seja porque as superfícies têm mais ranhuras, porque elas estão mais em contato, ou pelo meu peso, maior é o meu atrito estático máximo, que é o atrito que eu tenho que vencer antes de começar a fazer um movimento. Antes de fazer um movimento, eu já preciso vencer o atrito estático máximo, ou seja, eu já preciso fazer força para superar o meu primeiro atrito. Depois eu tenho o atrito cinético. Atrito de magnitude constante produzido entre duas superfícies em contato durante o movimento. Antes de eu me movimentar, eu estou com o atrito estático máximo, que é o atrito que ocorre pelo contato do meu pé com a superfície. Quando eu começo a me movimentar, eu venço o atrito estático máximo e eu passo a levar em consideração o atrito cinético, que é o atrito que a superfície vai gerar com o contato do meu pé quando eu estiver andando. Tá? Então, percebam, eu tenho um atrito quando eu estou parado, que é o estático máximo, e eu tenho um atrito quando eu estou me movimentando, que é o atrito cinético. Então eu levo em consideração o atrito quando eu estou parado, antes de realizar o movimento, que é o primeiro atrito que eu preciso vencer, ou seja, eu preciso fazer uma força para vencer essa força contrária ao início do meu movimento. E depois, me movimentando, eu preciso vencer o atrito do contato, é um atrito constante, né? Do contato do solo com o meu pé, tá? E aí, claro, quanto mais força eu empregar no meu movimento, mais fácil eu venço o atrito cinético, tá? Como assim? Quando eu estou andando, eu estou fazendo um tipo de força, uma quantidade X de força. Quando eu estou correndo, eu já estou fazendo força X vezes 2, X vezes 3. Eu preciso fazer mais força para me movimentar quando eu estou correndo do que quando eu estou só andando. Tá? Então, o atrito cinético ele é constante. Quanto mais força eu emprego para me movimentar, mais fácil eu consigo vencer o atrito cinético. Tá? E aí, para entender atrito cinético, eu preciso saber o coeficiente de atrito, que é o índice de interação entre duas superfícies de contato. O coeficiente de atrito, ele mede a quantidade de contato entre duas superfícies para gerar o atrito. Tá? Então, índice de interação entre duas superfícies. Quanto mais duas superfícies estiverem em contato, maior é o meu coeficiente de atrito, maior vai ser o atrito estático e o atrito cinético durante o meu movimento. Agora, quanto menos contato tiver duas superfícies, menor é o coeficiente de atrito, consequentemente, menor vai ser o meu atrito estático e o meu atrito cinético, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu tirar esse cabo aqui. Duas superfícies lisas, o contato delas é menor, a interação entre essas duas superfícies é menor, consequentemente, o coeficiente de atrito dessas superfícies é menor. Então, tanto o atrito estático quanto o atrito cinético dessas superfícies vai ser menor. Tá? Por quê? Porque a interação entre elas é baixa. Eu não tenho tanto contato de uma superfície com a outra. Agora, na hora que eu pego aqui outras duas superfícies completamente diferentes, feitas de materiais diferentes, essas superfícies têm um contato maior entre si. Eu não consigo movimentar essas superfícies com a mesma facilidade que eu estava movimentando o celular e o HDzinho ali, ó. Por quê? Essas duas superfícies elas estão com um contato maior entre si do que essas outras duas. O coeficiente de atrito dessas duas superfícies é maior. Quanto mais
o contato e a interação entre duas superfícies, maior o coeficiente de atrito. Consequentemente, o atrito estático máximo, que é o atrito antes de eu começar a fazer um movimento, e o meu atrito cinético, que é o atrito que eu tenho durante a realização do movimento, vai ser maior, tá? Então, o coeficiente de atrito corresponde à interação entre duas superfícies. Quanto mais próximas ou quanto mais em contato elas estiverem, maior é o atrito gerado, tanto estático quanto cinético. Quanto menor é o coeficiente de atrito, ou seja, quanto menor for o contato entre duas superfícies, menor é o atrito estático e menor é o atrito cinético. Tá? Por que, gente, que a gente não escorrega, ou por que a gente escorrega pouco no banheiro molhado quando a gente está de Havaiana? Justamente porque na sola da Havaiana eu tenho ranhuras no chinelo, e essas ranhuras aumentam a interação da Havaiana com o solo. A interação quando o chinelo é novo ou quando ele não está muito desgastado, né? A interação da Havaiana com o solo é maior. Isso faz com que o atrito estático e o atrito cinético seja maior também, e isso evita com que eu derrape e escorregue no meu banheiro. Nossa, mexi no negócio de mouse ali, saiu uma poeira danada, eu preciso limpar com as fitas lá. Agora, quando eu estou descalço no chão molhado, o coeficiente de atrito do meu pé com o chão é menor. Tá? O meu pé está em contato com o chão, mas ele está interagindo bem menos do que ele interage quando eu estou de Havaiana. Consequentemente, o meu atrito estático é menor, eu consigo me movimentar mais fácil e, consequentemente, quando eu estou parado, eu consigo derrapar e escorregar mais fácil. É por isso que em superfícies molhadas, nós utilizamos calçados com mais ranhuras, ou então calçados que de alguma forma aumentam o contato com o solo, para aumentar o coeficiente de atrito, para aumentar o atrito estático máximo e evitar que a gente derrape. Beleza? Tem vários exemplos. Tudo na vida. Cozinha. Quando eu quero ter mais aderência para pegar um alimento, eu utilizo um pegador ou um talher de plástico, de silicone, por exemplo. Por quê? Esse talher de plástico ou de silicone, vai pegar de silicone, ele tem um coeficiente de atrito maior com o alimento, ele entra em contato mais fácil com o alimento, consequentemente o alimento tem mais dificuldade de escorregar do meu pegador. Agora, se eu estou utilizando um utensílio de alumínio ou de ferro, o que quer que seja, o alimento tem esse utensílio tem um coeficiente de atrito menor, ele tem menor contato com o alimento, e durante o atrito estático máximo, o atrito estático máximo é menor. Então, o meu alimento tem mais chance de escorregar, de derrapar. Então, toda vez que eu for falar de atrito, eu não estou só falando de movimento para deambulação, movimentos do corpo humano no dia a dia, eu estou falando de diversas situações na física. Tá? E isso ajuda a gente a entender também por que para eu pegar determinados... andar em determinados ambientes mais escorregadios ou pegar determinados alimentos, eu preciso de diferentes ferramentas. Nessa próxima imagem, nós vemos primeiramente um gráfico e depois os exemplos do que nós estamos falando. Tá? Eu tenho o atrito estático máximo, aqui, ó, primeiro nesse gráfico, eixo Y
quantidade de atrito, e eixo X, a força que eu aplico para realizar o movimento. Então percebam que para eu começar o meu movimento, eu preciso aplicar uma força suficiente para vencer o atrito estático máximo. Antes de realizar o meu movimento, todo o atrito gerado é o atrito estático máximo. Depois que eu inicio o meu movimento, eu já tenho o atrito dinâmico. Ele é um pouco menor em relação ao atrito estático máximo, só que ele é constante. O atrito estático máximo não, ele é crescente e num determinado momento ele acaba. Ele acaba quando? Ele acaba quando eu começo a fazer o meu movimento. Quando eu começo a me movimentar. Então, o atrito estático, ele evolui até o início do movimento. Durante o movimento, a quantidade de atrito total diminui, ou seja, o atrito dinâmico ele tende a ser um pouco menor em relação ao atrito estático máximo, mas é um atrito que se mantém constante. A menos que eu troque a superfície do qual eu estou me movimentando, ou se eu colocar um calçado, alguma coisa assim, o meu atrito dinâmico ele tende a ser constante. Se eu estiver andando com o meu carro numa rua, numa via, se a via for toda asfaltada, bonitinha, ou época de eleição municipal, vai estar aquele tapete para eu andar com o meu carro ele vai ter o mesmo atrito por toda a via, por toda a rua, por toda a avenida. Se é período fora de eleição, que aí a rua já está mais esburacadinha, em determinados trechos, o atrito da roda do meu carro com a rua vai ser maior. Consequentemente, eu vou ter mais dificuldade para realizar o meu movimento. Ou seja, o meu atrito dinâmico ele vai variar. Em determinados trechos vai ser um atrito dinâmico maior, para outros trechos, atrito menor. Se eu saio da rua que está um tapete na época de eleição e vou para o sítio, vou visitar o sítio da tia Alice, e o sítio da tia Alice pega uma estrada de terra, a superfície do asfalto é diferente da superfície de uma estrada de terra. Na estrada de terra, eu tendo a ter mais atrito da minha roda em relação ao asfalto. Principalmente se chover. Se chover, o atrito da roda é maior com o chão em relação ao asfalto. O atrito dinâmico, no caso, é maior. Consequentemente, a realização daquele movimento vai acontecer de maneira mais difícil, vai acontecer com mais dificuldade. Eu vou precisar colocar uma força maior na minha direção para poder passar por aquele chão de terra. Tá? É por isso também, galera, que nós temos... aqui no interior é mais comum a galera andar de picape, de caminhonete, quando vai para o sítio, quando vai para a fazenda, quando vai para a região, para áreas rurais, quando sai da área urbana e vai para a área rural. Tá? Nós vemos que essas caminhonetes, esses jipes, picapes, enfim, o tamanho da roda é um pouco maior, o pneu tem ranhuras e é feito de um jeito diferente, e alguns carros têm tração nas 4 rodas. Tá? Tudo isso é desenvolvido porque o atrito no meio urbano, o atrito dinâmico, ele é varia pouco se for uma rua esburacada ou uma rua lisa, mas ele é um atrito leve. Já o atrito no meio rural é maior. O atrito dinâmico do meio rural é maior. Porque a rua é mais acidentada, é mais esburacada, tem parte que o carro pula muito. Eu preciso estar em mais contato com o solo para poder realizar o meu movimento de maneira correta. Então é por isso que eu tenho essa diferenciação também na fabricação desses carros. Tá? O pneu vai ser maior, eu vou ter tração nas 4 rodas, porque o atrito naquele terreno é maior, enquanto que na cidade eu posso pegar pegar o Peugeotzinho e andar de Peugeotzinho tranquilo, que o atrito é menor, se não tiver buraco, claro.
que o atrito é menor e o meu carro não precisa de tanta força para poder se locomover. O carro que vai andar em terrenos mais acidentados, ele precisa fazer mais força para poder se locomover. Beleza? O atrito vai estar relacionado com o tipo de superfície que eu estou me movimentando e, claro, com relação à massa do corpo que está se movimentando. Quanto maior for a massa do meu corpo, maior é o meu peso. Quanto maior é o meu peso, maior é a minha interação com o solo. Então, por exemplo, corpos mais pesados, vamos pegar caminhão, ônibus, tem mais atrito para começar o movimento do que um carro, do que uma moto, do que uma bike. Por quê? Porque eu tenho menos massa nesses veículos, esses veículos têm um contato menor com o solo, conseguem se movimentar mais tranquilo. Os veículos mais pesados têm um contato maior com o solo e vão ter mais dificuldade de se movimentar.